Seja muito bem-vindo ao podcast Construir para Vender, um podcast onde você aprende a criar, proteger e multiplicar seu patrimônio na etapa mais rentável do mercado imobiliário, começando do absoluto zero. E no episódio de hoje você vai aprender como definir o produto ideal para você construir imóveis para vender. Afinal, é uma das etapas mais importantes do seu empreendimento e você vai entender o porquê hoje. E para conversar comigo, eu convidei aqui meus dois parceiros diários aqui de podcast e também de Domus, Gabriel Fala, Servo. Léo, boa noite, pessoal. Conhecido como Gabriel Deer, né? lá em Santa Maria. E o Matheus Saldanha. Cabo Isso Saldanha. aí, tamo junto. Isso aí. Cabo Saldanha. Cabo aí. Saldanha. Show demais. Tenente. Não, Major Saldanha. Essa piadinha do Saldanha vem da onde? Isso é um filme... Pô, Saldanha, Cara. cara, é nome de militar, velho. O Gabriel que Saldanha. veio com essa aí. É? Não, mas eu acho que tem alguma coisa, cara. Alguma propaganda, alguma coisa que tem Saldanha. Eu não vou lembrar agora. Não vou lembrar mais. Mas eu já tinha ouvido. E realmente, né, Saldanha foi um... Agora eu vou descobrir. Quem tem o Saldanha foi um sobrenome técnico, Saldanha né? já sobe de patente mais rápido no Ó, militar, viu? certeza, Ó. né, cara? Na incorporação sobe também? Não, na incorporação, Vai ter não. que trabalhar. Mais devagarzinho. É. É. Show demais. Hoje nós vamos falar então sobre definir o produto ideal. Afinal, de nada adianta construir um empreendimento lindo, maravilhoso, se não for com as características que o nosso cliente, que o nosso potencial adquirente, né, do imóvel deseja naquela região. É fácil, isso acontece com muita frequência, da pessoa só dar um Ctrl+C, Ctrl+V da casa do vizinho, né, e em tempos de maré baixa do mercado, quando isso acontece, a gente descobre quem tá nadando pelado. Então, se tem um padrão, um Ctrl+C, Ctrl+V de imóveis aí, tende a não vender ou não performar tão bem aquele produto, mas isso se resolve se definir um produto ideal que atenda a uma demanda específica. E é sobre isso que nós vamos falar no podcast de hoje, nesse episódio aqui. Mas antes, eu até pensei que eu acho que já vou compartilhar isso aqui. A gente ainda não organizou os detalhes de como que vai funcionar, mas a gente ano passado, 2022, nós tivemos o Domus Summit, né, em agosto. Foi legal, né? Animal, Foi. cara. Animal. Foi ferro. Nossa. Presencial, aqui em Balneário Camboriú. A energia da galera foi incrível. Superou as nossas expectativas, Superou né? As demais. nossas. E deles também, E né? deles ainda mais. A gente saiu pipocando de lá, Sim, né? tá Foram 2 dias de conteúdo extenso, com vários palestrantes, presencial aqui em Balneário Camboriú, e foi um evento exclusivo para os membros da comunidade Domus. Então a gente meio que convidou os membros, né? Porque não foi nem aberto a todos os membros da comunidade. Hoje a comunidade tem mais de 4 mil membros, e nesse evento foram aproximadamente 130, 150 membros que vieram Sim. presencial aqui em Balneário Camboriú, e foi sensacional, assim. Foi. Tanto que a gente tinha uma nova data para esse ano, para ser presencial. Por virtude de agenda, a gente acabou deixando para depois essa data, e nós já definimos uma nova data. Só que ao definir essa nova data do Domus Summit, a gente entendeu que para atingir todas as pessoas, porque temos alunos que estão incorporando em Portugal, tem alunos, eu acho que vocês estão mentorando alguém dos Estados Unidos também. Então nós temos alunos fora do Brasil, e Brasil é um continente, né? Sim. Então a gente tem todos os cantos. E para que a gente possa atender todo mundo, às vezes não consegue se deslocar, não choca a agenda, nós decidimos fazer esse mesmo evento, com essa mesma estrutura, só que agora 3 dias ao invés de 2 dias, o dia todo online. Né? Nós vamos fazer online para que a gente possa atender todo mundo. Então você vai ter aí a possibilidade de participar do Domus Summit, sem ter o gasto de locomoção, às vezes chamando seu marido, sua esposa, sua família para assistir junto, seu sócio, né? E vocês colocaram... Democratiza ali, né? Democratiza. Fica Todo top mundo tem de acesso, todo mundo tem né? acesso. E para nós vai ser um Ao prazer, invés de uma passar honra. o final de semana vendo série, é intenso ali com a gente, vai ser uma imersão. Vai ser muito legal. Cara, Sabe muito aquela legal. série que você gosta de assistir quando você acha que final de semana, a gente tava vendo lá na Netflix, lá a gente viu uma série, eu e a Aline, e a gente começou a tremer a mão, assim, deu vontade de... Não, mas se a gente começar a assistir, a gente gostar, Ferrou. a gente não sai mais desse sofá. A gente não vai conseguir Aí parar. posterga, né? Só deixa na lista. Esquece. Vamos assistir um filme, vamos assistir alguma coisa aqui, senão não vai dar. E você também tem esse tipo de hábito aí, ou gosta de uma série, nada melhor que você participar imerso com a gente durante esses 3 dias aí,
do conforto da sua casa, na TV de casa, assistindo aí o evento, que vai ser transmitido ao vivo e online. Vão ser 3 dias de conteúdo, puro conteúdo. 3 dias aí imerso com nós, todo o conteúdo direto do campo de batalha, né? Produzido pelo Matheus, pelo Gabriel, por mim, pelos outros membros da Domus, direto do que a gente está fazendo na incorporadora para ensinar você a construir imóveis para vender, começando do zero, sem experiência, conciliando com o seu negócio, com a sua empresa e assim por diante, tá? Só estou comentando isso hoje porque a gente ainda não tem data para as inscrições, a gente ainda não sabe quantas vagas vão ter, porque afinal a gente vai ter que dar suporte para essa galera que está online, então não é assim, todo mundo pode, né? A gente vai conseguir, claro, absorver mais pessoas, né? Como se fosse um evento porque não vai ser presencial, né? Tem mais vagas. Mas a gente ainda vai definir essa questão de quando que vai ser, de quando nós vamos abrir as inscrições. Agora a data a gente já tem. Temos? Temos. Quando que vai ser? 1, 2 e 3? Dezembro. Aqui, ó, tem que tá afiado aqui. Não? Quem sabe faz ao vivo, né? Tem que ser, né? 1, 2 e 3 de dezembro, uma sexta, sábado e domingo. Ali, logo antes de você tirar férias, você vai traçar junto com a gente teu plano prático de como que você vai desenvolver o teu empreendimento imobiliário em 2024. Nós já estamos em... piscou, nós já estamos em maio. Aqui, ó, piscou de novo, nós já estamos estourando champanhe lá na virada do ano 2023 para 2024. Então, tá ali. Dezembro tá ali e você vai estar planejando um passo a passo do que você tem que fazer para viabilizar teu empreendimento em 2024, você ir cantando pneu em janeiro já, para viabilizar teu empreendimento. Por quê? Taxa de juros vai baixar. Exato. Eu lembro quando o Léo falava essa mesma coisa no final do ano passado. Bate uma ansiedadezinha? Muito louco isso, cara. Né? Pô, mês 6 agora, já estamos chegando. Estamos chegando aí, Pelo amor de Deus, cara. Verdade. É muito rápido isso. Então, dezembro tá quase aí, Domus Summit tá chegando. Logo, logo a gente avisa vocês como que vai funcionar as inscrições pro Domus Summit. E também não vai ser só para membros dessa vez. Né? Não vai ser só para membros da comunidade. Se você ainda não faz parte da comunidade Domus, maior comunidade de incorporadores do país, essa é a sua chance de participar de um evento nosso aí. 3 dias imersos para você ingressar na incorporação imobiliária. Pra virar o jogo muito mesmo, conteúdo, né? E passo a passo prático, né, passo a passo prático. Essa é a diferença de imergir na série, hein? Num Netflix, você sai de lá... viajando na maionese, né? Eu, pelo menos, dependendo da série, se for de ação, eu saio achando que eu sou o cara o carequinha lá, do Breaking Bad lá, o professor de química lá. Eu saio daquele jeito, retardado, velho. Usando jaleco amarelo, capuz amarelo. Eu assisti um filme uma vez, cara, de mágica, não vou lembrar o nome agora. Ah, eu acho que eu sei. Truque de Mestre. Esse aí. Porra, eu saí 2, achando... 3, né, eu saí achando que eu era um daqueles caras, velho. Eu falei, eu vou fazer uma mágica aqui, loucura, olha coisa de... Pegar a moeda, colocar atrás da orelha, assim, da pessoa e... Dar uns golpes lá e... top. Mas então, não perca, pessoal, que vai ser fera. Isso, participem. Logo, logo a gente avisa como que vai ser feita aí as inscrições pro Domus Summit. Beleza? Show demais! Como definir o produto ideal para você construir um imóvel para vender? Vamos começar para que o pessoal que estiver ouvindo, assistindo esse podcast, entenda por quê por que é necessário definir o produto ideal. Por que essa etapa é tão importante na incorporação imobiliária? Matheus, se você puder responder essa pergunta. Por que é importante? Porque o nosso maior risco é liquidez. Para começar, né? Sim. Nosso maior risco é liquidez. Então, se a gente não faz os passos que a gente vai indicar ainda aqui nesse episódio para a definição de produto ideal e simplesmente é aquilo que até o Léo comentou no início, faz o Ctrl+C, Ctrl+V, o fulano construiu assim, é só construir igual que acha que vai vender, aí tá o grande erro, porque não teve, de primeiro momento, se a gente for entrar já num primeiro tópico, análise de oferta e demanda, né? Sim. Então, a grande importância, o grande porquê de definir um produto ideal é justamente o fator liquidez. Se você não entende o que as pessoas estão querendo comprar e você não cria algo para essas pessoas, simplesmente cria no achismo, sim. Cara, você pode vender, na sorte, né? Inclusive, tem casos de pessoas que fizeram, vendeu, e, nossa, parece que achou a fórmula, né? Sim. Mas quando vê realmente que, poxa, faz um segundo empreendimento e não vende, aí a pessoa errou, aí ela vai analisar, aí ela vai entender que, poxa, não é bem assim, não é só construir qualquer coisa, empilhar ali que vai dar tudo certo. Até porque tem muita gente que acredita, e em parte isso tá certo. Poxa, eu tô construindo uma casa como se fosse para eu morar. Sim, sim. Em parte tá certo. Pelo quê?
Pelo esmero, né, Gabriel? Pelo esmero. Pelo cuidado, pelo carinho, né? Sim. Pelo amor que tá depositando aquele empreendimento, como se fosse seu, cuidado com tudo. Quanto ao cuidado, ok. O problema é, poxa, mas eu, como tem um cliente de um arquiteto nosso, tá fazendo uma casa aqui numa praia próxima, para ele. E essa casa vai ter só uma suíte. Só que é uma casa gigantesca. Por quê? Porque ele não recebe pessoas assim pra pernoitar lá, né? Ele acho que não sei se tem filhos, como que funciona a família. Então vai ser uma casa grande, mais de 500 metros quadrados, 600 metros quadrados, com uma suíte só. Beleza, tá fazendo como se fosse pra você morar, né? Vamos pensar assim. Mas eu me pergunto, até te cortando ali, mas por que será, cara, que ele faz? Tudo bem, pra ele não há necessidade, mas ele não tem um pensamento de, por exemplo, poxa, vou fazer aqui com mais suítes, porque se um dia daqui 15 anos eu me mudar, eu vendo ela mais fácil. Será que não passa isso na cabeça? Ele tá pouco se lixando. Pouco se lixando, né? Pra não falar outra coisa. Exatamente. Tá pouco se lixando pra liquidez do imóvel. Ele não precisa disso aí. Ele tá fazendo pra ele e tá tudo certo. Até porque, né, no futuro vai ter tanta tecnologia que daqui a pouco fecha aí com acartonado, energia elétrica, não precisa mais nem passar fio, logo, já que se carrega um celular com indução, logo a energia tá passando para todo lado e é só uma questão de tempo. Então, acho que isso ele resolve lá na frente se ele houver a liquidez. Mas se você vê que ele fez isso porque ele não quer vender, que ele tá fazendo para ele morar. E aí muita gente cai nesse erro, né, de personalizar o imóvel. Né, fazer como se fosse para você mesmo morar e criar as características que você gosta, né? Que a pessoa gosta. Exato. Né? Não necessariamente uma suíte só, mas às vezes não, eu gosto muito, sei lá, de estar na cozinha. Então faz uma cozinha, às vezes, integrada com algum ambiente, ou fechado, né? Uma cozinha fechada, quando que hoje grande parte dos clientes quer uma cozinha americana, né? Estilo americana, aberta, integrada com gourmet, com sala de estar, jantar e assim por diante, né? Vou dar outro exemplo que até a gente viveu aqui, Léo. Nunca me esqueço quando a gente foi numa das nossas casas, que vai entrar para venda agora, e eu lembro que o vinílico, quando você olhou, tu bateu o olho e talvez queria ter tomado a decisão do que o Léo queria, do que tu gostava, que era um vinílico mais escuro. Isso. Mas o Léo, enfim, naquela época decidiu por um vinílico mais claro, que era mais comercial. Sim. Acho que foi até uma recomendação de uma corretora, algo do tipo, Léo, não, o pessoal procura mais, é mais comum a venda de empreendimentos e tal, com um vinílico mais claro. E tomou essa decisão, né? E eu continuo não gostando. Cara, isso... Mas continua fazendo, claro. Continua fazendo, que é o que... né? Isso é igual carro. É igual carro. Quando você vai comprar um carro, o que a grande maioria pega? As cores do carro. Branco e preto. Branco, preto e prata. Sim. É isso. Aí você vai colocar um carro vermelho. Vende. Mas você já diminuiu o público-alvo. Cara, aconteceu exatamente esse teu exemplo. O Dr. Lucas, nosso advogado, ele tinha um Cruze cor de vinho. Vermelho, um cor de vinho. Lindo, mas cor de vinho. Aí eu tava querendo comprar um Cruze, né? E tinha um outro casal de amigos nossos. Veio aqui esses dias, o Dr. William, não sei se foi vocês que atenderam. Dr. William, foi você, né? Ele um Cruze branco. Adivinha qual que eu comprei? Né? Porque eu pensei no repasse. Eu falei assim, primeiro que eu não quero chegar chegando em nenhum lugar, né? Quero descrição. E segundo que eu prefiro branco, né? É isso. Essa é a mesma lei. Então, tipo assim, tem pessoas que vão mais pra casa nos tons claros, que aí realmente abrange o maior público. Tons mais escuros tem um específico, mas também tem a galera que gosta. Aí quando começa já a ir para um verde, um vermelho, um vinho, você já começa a limitar. Às vezes a pessoa, no banheiro da Suite Master vou colocar um porcelanato calacata com dourado e... Cara, já vai nichar. Pode ser que acerte muito em cheio, né? Entre uma pessoa e fala, nossa, é o banheiro dos meus sonhos. Mas é mais difícil tu acertar essa. Entendeu? Então vai pelo que a grande maioria do público tem mais adesão, né? Sim. Porque o nosso objetivo é no negócio, né? Exato. É deixar, esperar, encontrar o cara que queria o calacata. Atender o maior número de pessoas. Entendeu? Por que você acha que é importante definir o produto ideal para construir para vender? Tem mais algum ponto para ser adicionado aí nessa pergunta? Olha, Léo, acho que o Matheus apresentou o principal ponto, né? Que é a liquidez
e que isso acho que até a gente comentou num outro podcast da venda, sobre a venda, né? Como ter uma venda mais rápida do nosso empreendimento. Tem a ver com também a gente não ter que se preocupar muito com a tal da venda, a liquidez do empreendimento, quando a gente vai sentir a segurança de que a gente estruturou um empreendimento que vai se enquadrar no que o mercado está querendo. O maior volume de pessoas, né? Então, é mais ou menos o mesmo ponto, mas para que isso... Porque é uma preocupação, né? Sim. Para a pessoa que não se preocupou em estruturar um produto ideal, né? Entender o mercado, entender o que as pessoas estão querendo, e simplesmente começou e fez o projeto, deu Ctrl+C, Ctrl+V, a preocupação ela vai aparecer. Uma tomada de decisão vai ter que ter lá na frente, né? Então você vai precisar correr atrás do prejuízo, talvez. Então, para que não precise fazer isso, né? A definição do produto ideal, ela entra como para te dar também essa tranquilidade lá na frente, né? Boa. Ótimo. É exatamente isso aí. Até a gente tava falando aí sobre calacata, coisa assim, né? Isso vai mudando ao longo do tempo, né? O produto ideal ele vai mudando ao longo do tempo. Porque eu usava calacata. Sim. Eu usava polido, né? Calacata polido. E achei que eu tava abalando. Mas tava. Tava, né? Na acho que época o nosso tava. o primeiro vídeo do canal Angel Ribeiro, né? Acho que até no canal que tá o podcast. Se pegar lá o último, acho que ainda existe. Não sei se tem esse filtro no YouTube. É o último que tá postado, porque os que tinha antes eu tinha vergonha de postar. Eu desativei, né? Mas tinha eu mostrando uma casa lá em 2020. No olho da pandemia, assim, mostrando uma casa. E aquele calacata, bonito, mas polido, né? Da Que Sorano, dava pra né? ver. Da Sorano. Do Living da Sorano. Da Sorano, no livro da Sorano. E polido que, como diz o gaúcho lá, se a mulher tá de saia, dá pra ver, né? Dá pra ver embaixo. Brilhante, né? E muito bem colocado, tudo, mas naquele momento, maravilhoso, né? Agora não mais. Agora, pro padrão que a gente trabalha, quanto mais discreto, melhor, né? Cara, vocês me fizeram lembrar de um negócio. Eu vi que você tava aqui viajando. Não, na hora que ele falou do porcelanato, do calacata, eu lembrei. Teve uma casa que eu trabalhei uma época, da construtora e tal. Aí, esse cliente, muito peculiar, casado, com filho e tal, e tinha muitos amigos, recebia toda a galera, e beleza. A casa... Cara, espetáculo a casa, realmente, animal, com muito concreto aparente, enfim, brise pra tudo que é lado, top a casa. Só que a área gourmet da casa, da churrasqueira, embaixo da mesa, que ele fez uma mesa de madeira de lei, bonitona, embaixo da mesa era um piso de vidro, com película. Quem tá na área gourmet olha pra baixo, não vê nada. E embaixo daquilo ali era um subsolo. E ali naquele subsolo era a adega, que era um espaço onde ele já recebia os amigos dele. Então o que eles faziam, cara? Ele recebia os casais amigos, a mulherada ficava sentada em cima da mesa e os caras ficavam na adega embaixo, cara. Mas por que o cara fez isso? Não sei. Porque, tipo... Não sei, Não era brother. casado, pô? Porra, não sei. Não faz sentido. Eu não sei quais são esses amigos dele Sim. que ele recebe, entendeu? Mas assim, cara... Não faz sentido porque... Por que tem um vidro ali embaixo da mesa? Cara, Porque é pra pegar a iluminação lá na adega. Não é? Não. Porque tá embaixo da mesa? Embaixo da mesa. Tipo assim, eu tô aqui, eu olho pra cima, ali dá de ver o banco e tal, Sim, a mesa... tipo, as pernas As pernas das galera pessoas sentada, em assim. cima, Olha só a loucura do cara, né? Maroto, hein? Marotinho. Maroto, cara, E velho. que função, né? Colocar vidro no chão, tudo tem Foi. que fazer. Não, e se eu olhar assim, cara, animal a casa, a adega... Cara, a adega é um espetáculo. A adega era outra área gourmet. Nossa, animal. Uhum. E tinha esse esquema dele ali que eu... Confesso que eu Não entendeu. Porque, tipo... Mas o cara não vai comentar também pra não... Aí tava sempre acompanhado da esposa, o cara não vai falar nada, tipo... Né? Beleza. Deixa quieto. E ainda que esse aí também fez pra vender, né? Fez pra morar, aliás. Porque se ele fizesse pra vender... Isso é. não seria um argumento de venda. Não com a cliente indo junto com o marido lá na adega. Peraí. Não dá só dá pra receber o homem de calça aqui, né? Louco, cara. Muito bom. E sobre definir um produto ideal, isso também é importante para outros padrões que não seja o segmento de alto padrão? Como que vocês veem isso? Porque, afinal, quando a gente fala do alto padrão, a gente está lidando com um cliente que é
o poder aquisitivo é mais alto, Sim. e ele não está buscando só resolver uma questão de moradia. Ele está buscando também exclusividade, personalidade, ter um canto que é só dele, que tem a cara dele, né? Que traga a personalidade dele. Tanto que hoje a gente está criando um storytelling para cada uma das nossas casas, com nome e tudo, para poder contar uma história além da venda do próprio empreendimento, né? E beleza. Mas quando a gente está lidando com um segmento médio padrão, o quanto é importante definir um produto ideal nesses segmentos também, essa análise da demanda, né? Tem algum ponto que vocês querem destacar? Cara, eu acho que a gente está falando especificamente agora sobre a questão da definição mais do produto em si. Só que um ponto que a gente, inclusive, bate muito na questão do médio padrão é o fator localização. Muitas das vezes a gente só pensa na fachada ou nos ambientes, nas características. Mas a gente não pode esquecer do terreno. Sim. Entendeu? Que também para o médio padrão afeta diretamente. Sim. Eu estava atendendo uma das nossas mentoradas, né? Alunas. E ela simplesmente, naquela empolgação, querendo comprar o terreno e tal, não sei o quê, mandou uma foto de um terreno. E é para um médio padrão. Uma casa ali com ticket para 500 mil. Entendeu? Mandou ali a foto do terreno. O aclive até que... O declive, na verdade, não era nem tanto o problema. O grande problema ali era posição solar ruim. A localização frente ao loteamento era próximo à avenida, ou seja, barulho, muito fluxo de carro. E o vizinho de muro era um prédio de 3 andares. Ou seja, cara, a grande possibilidade daquilo ali ficar parado é muito grande. Sim. Eu passei essas informações para ela, que ela estava querendo, era o terreno que estava disponível e era o mais barato. E aí eu passei essas informações para ela. Falei, não vai ali que você vai errar. Depois, ela me retorna no WhatsApp, no grupo exclusivo que os alunos da mentoria possuem. Ela me retorna dizendo que eu estava correto, agradecendo o direcionamento, porque aquele terreno ali, ele estava 30 mil reais mais barato que os demais e ele estava escriturado. E os demais não escriturado e estava mais caro. Por quê? Estava encalhado, ele estava há mais de um ano parado sem vender. E ela estava querendo comprar. E ela estava querendo comprar. Então, essa tomada de decisão, como que a gente vê, né? Não é só realmente a definição das características, mas também onde a gente vai definir e vai construir essa casa. Que base. E olha só, o quanto que essa tomada de decisão que você ajudou ela a definir aí, às vezes ela ia comprar o terreno, né? Porque, poxa, tá mais barato, tem escritura, então tá tudo certinho, vou comprar, né? Uma oportunidade. Sim. À primeira vista é uma oportunidade. Isso poderia manter o imóvel dela parado por quanto tempo? Muito provavelmente sim. Os 30 mil da economia que ela teve no terreno, né? Ela Sim. ia comer da margem dela depois na venda. Total. Ia ter que, às vezes, liquidar o imóvel. Perder não ia perder, não. mas ia deixar de lucrar, né? Sim. Um valor mais, às vezes, 50 mil reais a mais de lucro lá na frente na venda do imóvel, né? E de mesmo modo, pegando aquele gancho que o Gabriel tinha falado no começo também, sobre a questão das características e tudo mais, você falou também a questão de não escolher, enfim, os acabamentos como se fosse para nós. Mesma coisa, tem um dos mentorados que está construindo, existe um padrão de casas, no caso é Sobrado Geminado, que está vendendo ali naquele loteamento dele, só que ele pegou e fez uma concepção de projeto com pegada sustentável, tal, até aí tudo bem. Só que ele levou muito o nível dos acabamentos. E com isso o metro quadrado dele, quando eu comecei a analisar os números, não batia para aquele local. Então, a grande chance dele demorar muito para vender, até o metro quadrado se corrigir, que é normal, ia ficar fora, porque a pessoa ia chegar naquele mesmo local e olhar uma casa com um padrão de acabamento bom, que realmente é bem bom, com um custo bem mais baixo por metro quadrado, comparado com aquele, cara, ou seja, ele estava instalando mais uma vez no local errado. Sim. Então, das duas, uma, ou ele continua com esse perfil, mas troca o local, ou então ele ajusta o padrão de acabamento dele mais para uma média de valor praticado, entendeu? Exatamente. Hein, Léo, acho que vocês devem concordar, para um padrão médio ou até, enfim, indo para o popular, um ponto que a pessoa não pode deixar de entender é que, pelo menos, fazer o básico bem feito. O que eu quero dizer com o básico bem feito? Esses passos que o Matheus levantou agora, entender a localização do terreno, entender a insolação dele e assim por diante, são pontos básicos na hora que a gente vai definir o produto, definir a localidade onde a gente vai construir, onde a gente vai incorporar. Ajustar uma planta, né? Ajustar uma planta
é que você não precisa querer ficar inserindo tudo, diferenciais, né? Que na verdade você nem tem espaço para isso, mas entender, né? De organizar de uma forma coerente e básica, né? Mas muito bem feita, entender que a suíte tem que ficar com as suas aberturas voltadas para o sol da manhã ou algo do tipo, se tem possibilidade. Pensar nesse básico para conseguir fazer ele bem feito, né? Sim. Porque muitas vezes, né, se a pessoa não tem experiência no ciclo e assim por diante, ela vai começar a querer incrementar e vai acabar, na verdade, prejudicando o empreendimento em vez de... E aí, por isso que a gente entrou justamente nessa questão da localização, que o Léo havia perguntado, né? O quanto que isso interfere para um médio padrão ou até mesmo para um padrão popular, a questão da definição. É a localização, entendeu? Padrão popular, você já não consegue, ou médio padrão, vamos falar do médio padrão, você não consegue, obviamente, levar a régua dos acabamentos, entendeu? Então, você vai ter que trabalhar nos acabamentos, esquadria de alumínio, entendeu? Um porcelanato, um 60x60. Você pode até aumentar o padrão, só que isso vai comer sua margem, né? Como você disse, poxa, a pessoa investiu mais no empreendimento e o cliente falou, pô, maravilhoso, mas eu não tenho essa grana, eu tenho pro teu vizinho aqui, e tá bom. Né? A casa dele de 400 mil ali, 500 mil, e a contra tua aí de 600, 700. Então, às vezes, a pessoa tem que enxugar na margem para poder ter liquidez, que ela investiu mais do que deveria, porque não fez a análise do produto ideal para aquela região. O que realmente os clientes estão buscando e o que equilibra o custo entre o valor de venda ali, né? Sim. Bom demais. E beleza, então supondo que uma pessoa vai decidiu construir para vender, ela começa por onde? Ela começa pelo terreno, ela começa pela definição do produto ideal? Como que vocês veem isso? Ela começa indo ao mercado, né? Entender a oferta e a demanda. Exatamente. Sim. Né? Então, esse entender a oferta, né? Realmente tem que bater pé, né, Léo? Sim. Tem que gastar a sola do sapato, ir para a localidade que você está pretendendo incorporar, ir visitar o bairro. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. É definir o que você quer, né? Definir o que você quer. Esse ponto é tão importante quanto depois fazer essa aferição. Né? Então, definir o produto ideal é definir, beleza, eu quero trabalhar no segmento médio padrão aqui, que eu me sinto confortável, tenho segurança, ou eu quero trabalhar no alto padrão, porque, poxa, eu sou... eu tenho aqui... Tenho crédito para isso. Tenho crédito para isso, moro num imóvel desses, ou como foi o meu caso na época, corretor de imóveis no segmento de alto padrão, então já entendia um pouco, achava que entendia bastante. Quando eu entrei pro mercado, eu vi que eu sabia muito pouco, assim, mas resolvi, né, fiz o empreendimento, deu certo desde o primeiro. Essa definição do produto ideal, então, é sempre parte da decisão da pessoa, né? O que eu quero construir para vender, para depois daí ir a campo, né? Total. Tem que ser, visitar os condomínios, visitar os loteamentos. Hoje até um aluno falou comigo, ele visitou 8, ele tá com os investidores prontos assim para entrar na parceria, aptos a fechar negócio com ele. E só que ele visitou 8 empreendimentos, condomínios, e nos 8 ele não consegue fazer um produto hoje que consiga competir com os que já tem. Por quê? São casas remanescentes, né? E aí tem aquela questão que, poxa, compraram um terreno a um valor bem mais barato, construíram a um valor mais abaixo, ou seja, ele vai ter muita concorrência. Então, o que foi até indicado para ele dos 8, obviamente, se não tem nenhum outro a mais, analisar o que, dentre dessas casas remanescentes, o que tem menor número de ofertas, para que no ciclo dele, que vai ser uma casa, uma casa de 200 e poucos metros quadrados, vamos colocar um ciclo ali 16, 18 meses, que dentro de 16, 18 meses essas 2, 3 casas, talvez, não sei quantas, serão vendidas, e aí com isso a régua do valor ali vai se reajustando. É por esse ponto. Então por isso a importância de, vai começar, cara, define obviamente o que você quer, médio, padrão popular, alto, e aí vai a campo conhecer os condomínios, os loteamentos, entender. É porque daí o que ele quer também se ajusta, né, Léo? Então, por exemplo, se ele tem definido na cabeça dele que ele quer executar um empreendimento alto padrão, semelhante, enfim, ao que ele construiu para ele em algum momento, mas quando ele cai no mercado, entende que na verdade isso não tem o giro, né, e a liquidez que ele esperava,
você vai entendendo a sua régua ali, talvez redefinindo até o que você vai definir como produto ideal naquele momento, né? Então, acho que com esse entendimento do que você quer, né? Caindo no mercado para ver se dá match, né? Para ver se encaixa, você vai conseguir ir entendendo ali e moldando ali a melhor forma, o melhor empreendimento para sua localidade, para sua... Boa, dando um exemplo nosso aí, por exemplo, a Arezzo, ela está agora sendo mobiliada para vender, e um dos motivos de a gente estar mobiliando ela é porque quando a gente fez o lançamento dela, estava no momento do mercado onde não tinha muitas casas. Quando a gente comprou o terreno, não tinha muitas casas naquele perfil, naquele padrão, sendo construídas, e tinha uma liquidez muito boa. Aconteceu que, final do ano ali, teve mais casas disponíveis, e não muitas, acho que talvez deve ter o quê? 3, 4 casas lá nesse mesmo perfil, assim, que sejam muito próximas. E com isso, a gente entendeu que para gerar uma liquidez e criar um diferencial para ela, o melhor caminho era fazer a mobília dela, né? Que é o que a gente está fazendo agora. Para quê? Para diferenciar ela, né? E numa próxima, como nós estamos fazendo no mesmo condomínio, que é a Florença, a gente já foi para um outro segmento, que é ao invés de fazer um produto de 3 suítes, a gente foi para um produto de 5 suítes. 4 suítes no pavimento superior, 1 suíte no pavimento térreo. Justamente definindo o produto ideal de acordo com uma análise da demanda daquela região. A análise da demanda nos mostrou que tem clientes para 5 suítes, não no mesmo volume de 3 suítes. Então deveria ter no de 3. Não. Porque tem menos volume no de 5, mas tem público e não tem produto para essa galera. Sim. Quando a gente fala, às vezes alguma espectador, enfim, ouvinte nosso pode estar se perguntando, tá, quando o Léo fala, tem cliente, tem público para 5 suítes. Às vezes pode dar uma, cara, mas como assim? Como é que ele sabe que tem público? É conversando com corretores, estando exposto ao mercado. Eu acho que até foi contigo, Léo, que um corretor ligou. Aconteceu comigo também, só que no empreendimento de lá, do corretor ligar, enfim, tá batendo papo assim, tá? Cara, tô com um cliente aqui muito específico, até levei ele no condomínio hoje, ele tá procurando uma casa com 5 suítes. Tá disposto a pagar tanto lá e tal. Então, assim, essa exposição, essa conversa com os corretores, até mesmo rondando, olhando, cara, tá com o carro ali, enfim, rodando o condomínio, entrando em algumas obras, entendendo ali, você consegue analisar o que tem, o que não tem, o que tá vendendo, o que tá parado. Então, acho que é por aí, não é? Essa questão para entender. Com certeza, com certeza. Esse é um dos pontos lá na comunidade. A gente tem um checklist longo, né, de análise da demanda, mas um dos pontos que são chaves também é sim conversar com os corretores, mas principalmente, como o Gabriel falou no início na primeira resposta dessa pergunta, é bater perna. Tem que você, como incorporador, ir a campo para tirar suas próprias conclusões e ganhar inteligência de mercado para tomar a decisão. Porque quem vai desembolsar dinheiro, quem vai tomar risco, quem vai fazer o negócio acontecer é você. Então, ir pela visão, às vezes, do corretor pode, às vezes, o corretor não ter o skin the game, então ele falar uma resposta que nem sempre é a mais alinhada com o que está procurando na região. Dá um contexto sobre essa nossa decisão de fazer uma casa de 5 suítes. Beleza, naquele condomínio, commodity, como soja, como milho e café, é casa de 3 suítes. Vende? Vende. Como a gente dissociou uma delas? Fazendo mobília. Beleza, então ela já não é mais uma commodity, porque é uma casa cheirando novinha, toda pronta, vai estar pronta agora, essa semana eles terminam os móveis, e semana que vem chega a finalizar eletros, coisas assim. Acredito que até final da semana que vem tá prontinha. Aí a gente faz fotos, tudo, e vai estar disponível para venda. Dissociamos da commodity. A de 5 suítes, o objetivo dela, ela vai hoje, né, na nossa visão de hoje, ela vai ser vendida por aproximadamente 4,5 milhões. Essa é a visão do mercado que está. Quando ela vai estar pronta lá em fevereiro do ano que vem, aí é outra realidade, pode ser que a gente venda mais caro, taxa de juros um pouco mais baixa, as coisas mudam, né? Até também levando em consideração que ela é única. Ela tem poucas, ao menos eu não vi, e olha que eu corro, né, no condomínio. O que eu mais faço no condomínio
não ir na obra em si. Na obra eu fico meia hora. Não tem muito o que eu fazer lá. Mas visitar as ruas do lado, ver o que estão vendendo, o que estão fazendo, olhar o tapume dos outros, isso aí eu vejo bastante. E lá eu não encontrei, procurei, mas não encontrei nenhuma casa com 5 suítes. Puta, que cagada. Então você, né, fez a única casa do condomínio com 5 suítes. Não. Isso que você falou, Matheus, antes. Um corretor me ligou. Teve um caso de um corretor que me procurou assim: Léo, tal condomínio que você sempre constrói lá, tem uma casa de 5 suítes, aí o cliente vai até 4 milhões e meio. Só que é um condomínio que as casas hoje estão 7, 8, né? Então ele vai até 4 milhões e meio. Beleza, e se eu entregar essa casa mobiliada por 5, 5,5? Porque quem fala que vai até 4,5 vai até 5. Quem fala que vai até 4 vai até 4,5. Sempre dá uma pernadinha ali, uns 10, 20% a mais. Né? Tipo, diferente de carro, né? Quando a pessoa, não, eu vou comprar um carro assim, às vezes assim, empolga e compra um mais caro, mas não mais caro do que ela já tinha definido. O imóvel, como é um ativo que vai se valorizar ao longo do tempo, não se deprecia como um carro, tudo bem ela investir mais, porque ela, além dela usufruir o bem, ela vai estar valorizando aquele patrimônio dela. Então ela vai na estica do que o financiamento compõe e o que ela consegue importar. Beleza, se 4 milhões e meio ela vai, então ela vai, só que ela vai num condomínio que as casas já estão 7, 8. Ou seja, esse perfil de cliente que tem 4 milhões e meio, ele não tem bala na agulha para ir até 7. Ele tem até 5, espichando ali 5 e pouquinho. Sim. Então esse cara já não consegue mais comprar aqui. E como ele, tem muitos outros no mercado. Muitos outros no mercado, que tem até 5, porque, poxa, é um valor considerávelzíssimo, né? Então ele não é mais o perfil para esse condomínio aqui, o condomínio A, que a gente faz. Vai ter que ser no B. E nesse condomínio aqui, as casas de 5 suítes estão na faixa de 4 milhões e meio. E aí sim, ele vai ter que se adaptar. Quer casa? Não tem jeito. É nesse condomínio aqui. Ou no próximo, que agora a gente vai viabilizar mais 2. Né? Mas que ainda vai um tempo até aprovar, até construir sim. E tal. Então... E que dentro desse que a gente vai viabilizar, nós mesmos estamos diferenciando uma da outra. Né? Uma para 5 suítes e uma para 4. Vamos buscar... Para uma não ter essa conconcorrência com a outra. Porque elas vão estar prontas num momento bem semelhante, bem né? Semelhante. Bem similar um do outro. Então, para não criar concorrência entre elas duas, vai ter isso. Então, a nossa tomada de decisão para definir o produto ideal para aquele condomínio foi: beleza, quantas casas de 3 suítes tem nesse condomínio? A maioria. Tem um número específico. Tem lá no quadro lá do zelador, né? Você vai lá na portaria de serviço, tem bolinha amarela, tem na central de vendas do pessoal, tem lá na bolinha verde, casa com morador, bolinha amarela tá pronta, mas não tá morando, bolinha vermelha tá em construção, sem nada, não tá executando, uma coisa assim. E daí tem um número. E com base nisso aí você já sabe quantas estão prontas, quantas estão morando, quantas estão para venda. E poxa, daí vai na internet, um monte com 3 suítes. Uma ou outra com 4 suítes. Nenhuma com 5. E talvez quem tá ouvindo, assistindo, pense, mas quem que compra uma casa com 5 suítes? Né? Porque hoje uma família tem 2 filhos. Padrão, né? 2 filhos. E por que mais 2 quartos? Né? Poxa, olha, o casal vai ter um quarto. O filho vai ter o quarto 2. Outro filho vai ter o quarto 3. Uma visita vai ter o quarto 4. Home office 5. Porque home office tem que ter um espacinho ali para trabalhar de casa ali. Hoje, quem tem um poder aquisitivo num valor desse, mesmo quem não tenha, né? Nós mesmos, a gente trabalha de casa aí, de vez em quando faz um híbrido, né? Um híbrido com 5 dias no escritório, 2 dias em casa, né? Trabalhar no final de semana. Então, tem essa demanda para ter um ambiente dissociado do convívio da família, para poder fazer uma reunião, coisa assim. Por isso que a quinta suíte é dissociada do sim. No pavimento térreo. No pavimento térreo. E aquilo lá é home office, ou sala de cinema ou brinquedoteca, biblioteca, e assim vai. Sala da bagunça. Sala da bagunça. A criançada... Se for bem pequena a suíte, é quarto da sogra. Quarto da sogra. Daí deixa só
É só um espacinho pra colocar umas 2, 3 mudas de roupa Sim. pra não ficar muito tempo, né? É isso É aí. só no máximo... Não, nem põe armário, só uma ararinha pequenininha Ararinha. deu. É só aquela É. de um coisinho É. assim. só. Não É tem isso muito daí. espaço pra ficar. Então, a gente dissociou esse produto da média do mercado. Supondo. E gerou versatilidade, cara, se tu for parar pra pensar. Né? Um casal, 2 filhos, 3 suítes, acabou. Sim. Não tem mais nada. Um casal, 2 filhos, 5 suítes, um quarto pra cada um e mais 2 ali pra ousar o que quiser fazer. Sim. Uma família com 2 filhos, e que tem um poder aquisitivo, ela vai fazer uma casa de 4 suítes no mínimo. 4 ou 5. Sim. Ela não vai fazer de 3. Porque de 3 ela não pode receber visita. E tem de ter alguém, né? Os pais, sogros, alguns amigos. Então tem que ter. E essa suíte do térreo, ela é um coringa para uma quarto de visita. Total. Às vezes a visita não é tão íntima, ou mesmo não se sente tão à vontade de estar no mesmo local da família. Então Sim. fica ali. Poxa, Você muito pega ali interessante. também, vem os amigos ali, os amigos casais, é filho, aquela criançada toda. A rapaziada querendo assistir jogo. A mulherada querendo bater papo e tomar vinho branco. E a criançada vai fazer o quê? Ou vai ficar lá fora correndo, se matando na grama, ou tem uma salinha de cinema que vai lá, coloca o desenho, coloca o que for, e eles ficam na sala lá. Sim. Então, tipo, você consegue a rapaziada ver o jogo sem ter o barulho da TV com um desenho. Cara, é o Coringa, entendeu? Então, quando você começa a pensar Sim. na usabilidade, Aham. quando você começa a pensar na usabilidade do negócio, você vai E, cara, atingindo. tem que vender isso pro cliente. Sim. Esse tipo de cenários tem que colocar na cabeça do cliente quando ele tá visitando o imóvel. Total. Porque às vezes ele não cria. Então, mas por que eu vou ter uma casa de 5 suítes, cara? Uma de 4 tá bom. Vamos lá, mulher, vamos visitar aqui uma outra casa, porque essa aqui é muito grande pra nós. Calma aí, meu amigo. Imagina uma seguinte situação. E aí desenha a situação Exato. hipotética na cabeça do cliente. Se ele tem poder aquisitivo, ele vai enxergar valor Sim. num imóvel maior. Né? Então, o que a gente fez, né? Para resumir, para cristalizar, né? A gente saiu de 3 suítes, ao invés de ir para 4, que beleza, a gente já estaria dissociando, a gente foi para 5 suítes. Então, porque o cliente, nós analisamos, aqui em Balneário Camboriú e região, ele não tem casa de 5 suítes, se não for nesse condomínio mais. Vamos dizer assim, no maior padrão que possa existir, é nesse condomínio, com esse tamanho de terreno e tudo. Até mesmo esse próximo empreendimento, os próximos empreendimentos que a gente vai fazer nesse novo bairro, são lotes menores, 300 metros. Essa casa, a Florença tem 5 suítes, está num terreno de 560, 550 metros. O tamanho do terreno, né? Então, várias características a gente vai criando de diferenciais para dissociar da média, para que o nosso produto não se torne uma commodity. E falando um pouco sobre diferenciação, se a gente for só mudar um pouco o cenário para o padrão popular, me lembrei agora, você vai saber muito bem. É um dos nossos alunos da comunidade, não vou lembrar agora a região, trabalha no padrão popular, porém, a fachada da casa dele, ele colocou umas pedrinhas brancas, lembra? Embaixo tem a janela padrãozinho, padrão popular, né? Tudo igualzinho, as casas bonitinho, só que o que acontece? Uma fachada da outra, ele até fez uma diferenciação de cor, ou legal. seja, gera uma exclusividade. Sim, E sim. Pintou com cor diferente. Sim. Não, nada extravagante. Tipo, Sim, um sim. cinza um pouquinho mais claro, outro um pouquinho mais escuro. Porque se o cara chegar meio com um trago na cabeça, ele vai errar de casa, né? Se tiver tudo igual, né? Vai errar a porta. E tem vídeo disso na internet, hein? Tem? Tem. Sério? Tem. Rapaziada entrando bêbado, ele invade e o cara sai acordado, assustado, com um taco na mão. Tá brincando, Tô te falando. Na verdade, eu vi na Instagram. Nós entraram lá em casa esse dia, no prédio, velho. Aí, ó. Bêbado esse dia entrou na Acontece portaria. direto. Isso acontece muito, cara. O cara foi no elevador achando que era banheiro, velho. Como assim? Na Atlântica, velho. Então. Nível altíssimo, né? Aham. O cara, um bêbado, velho. Agora no carnaval. Virou bafafá no condomínio, bêbado, entrou e tal. Mas era condomínio? Não. Aí que tá. Não. Eita. E tem porteiro, velho. Que isso? Porteiro Ele- tava. Tá, ele entrou no prédio, Ele entrou no prédio, entrou no elevador. foi no elevador, mijou no elevador, achando que era um banheiro.
e saiu e vazou. Tipo, só entrou, foi no banheiro, só que foi no elevador Pois é. e vazou. Aí te fala, num conjunto de casa habitacional, padrão popular que a fachada é tudo igual, o cara volta torto, ele vai entrar na casa errada, velho. Vai dar ruim. Ele não vai acertar, cara. Não vai. A probabilidade é muito baixa. É tipo USB. Tu tem 50% de chance de você acertar o lado certo. Não tem jeito, você vai errar. Mas tá ligado, né? Que o USB é sempre o terceiro lado que tá certo, né? Putz, é pior ainda. Não é nem o segundo. Ele tava certo, só se achou direito. Exato. Tu vai, não, vira, não dá. Aí não. Oh, deu. Agora deu. Ou a última chave, né? É sempre a chave certa, é sempre a última do molho, né? É a última do molho. É isso aí. Ó, e interessante falar sobre segmento popular, de criar um produto ideal, daí porque existe uma diferenciação até para um segmento popular, né? Sim. Seja na pintura do imóvel, que não vai exigir um investimento maior ou coisa assim. Embora segmento popular é uma linha de produto que não há escassez de cliente, inclusive pelo contrário, escassez é de produto. Embora seja um desafio, né, viabilizar em grande parte do país e encontrar terrenos que estejam compatíveis e tudo. Então, não é um perfil de produto que nós recomendamos para os nossos alunos, para os nossos mentorados também. A gente fala, quer começar no mercado imobiliário? Comece pelo médio padrão ali. Até você alto. ganhar isso, médio alto, 800 mil. Isso aí. Dependendo da região, 800 é um médio alto, até 1 milhão. E depois vai galgando novos espaços aí, vai para um multifamiliar, vai para um padrão mais elevado, né? 1,5 milhão, 2 milhões aí, que daí vai também mudando o perfil de cliente, né? Então, o primeiro ponto, né, que a gente falou aqui é analisar a demanda, primeiro definir o padrão, o perfil de produto, a localização que essa pessoa quer construir, para que aí sim ele vá analisar a demanda e no próximo passo, no terceiro passo, definir o produto ideal. Sim, né? com as características dele. Com as características dele. Perfeito. E aí, nessa parte de característica, além, obviamente, dos acabamentos, o pessoal vê muita questão, tipo assim, beleza, os acabamentos são esses. Definiu. Porcelanato, enfim, os acabamentos em si. Muito importante é estudar a planta. Eu acho que, cara, isso é trabalho do incorporador, principalmente. Porque acontece que, mas não tenho muita noção. Cara, se você mora hoje numa casa, num apartamento, e você usa aquilo ali... Você sente, né? Você sente. Você sabe o que é usar uma residência. Não funciona, né? Então não tem como pegar e falar que não tem noção. Não dá de aceitar a primeira coisa que vem do arquiteto. Com todo respeito aos arquitetos. Sim. Mas não dá de aceitar a primeira coisa. Às vezes a gente não sabe quanto de demanda que tem o escritório de arquitetura. E beleza, tá tudo bem. Fez o projeto, a gente recebe a planta, ok. Não fala amém pra tudo. Cara, isso é muito importante. Não chega falando amém, é o arquiteto que sabe, ele que define, inclusive até acabamentos é o arquiteto que define. Não é o arquiteto que define. O dinheiro vai sair do teu bolso. O arquiteto vai colocar um acabamento que é bonito, beleza, mas às vezes é o mais caro. Entendeu? Porque ele não tem, às vezes, muitos colegas arquitetos aí, eles não têm a visão comercial. Sim. Tem o conhecimento da parte de arquitetura, faz um projeto lindo, mas dependendo do perfil do arquiteto, ele não tem a visão de otimizar o custo em detrimento de uma fachada bonita, de um acabamento bonito. Né? Tem o porcelanato 90x90, que é muito bonito, de uma qualidade muito boa, que custa R$90 hoje, que a gente viu semana passada, por exemplo, até menos. Né? Ou uma pedra da piscina, uma cerâmica da piscina muito similar a Ijal. Não é a Ijal. Sim, mas é similar. Custou pra nós, viu na nota fiscal? Não foi 50 e... 60 e pouco. 65. Se você vê o quanto que foi pago, foi menos. Porque teve um desconto assim de à vista e tal na época. Quando uma Ijal, se você importar, vai estar R$300. E o arquiteto, por ter bom gosto, por falar, não, mas olha só, essa aqui tem esse jateado aqui, que pro cliente tá lindo A e B, não vai mudar nada. Qualidade A e B semelhante, não vai cair, não vai ter problema, não vai desbotar, nem... E vai mudar absurdamente o custo, não é R$300 para 60, então é 5 vezes menos. Aliás, é R$240 de desconto. É 5 vezes menos, é muita diferença de preço. Tu vê, cara, engraçado. Nesse momento, estou também com um mentorado
da Alavanca Pleno, nós estamos definindo a planta baixa. Nós estamos trabalhando uma planta que o arquiteto trouxe, teve uns ajustes ali que precisaram ser feitos, otimização do espaço mesmo, né, um depósito que precisou otimizar naquela planta para conseguir deixar ela comercial, né, com um olhar mais comercial, pensando nos clientes todos que vão... Olha que interessante. A gente trouxe pro projeto das próximas 2 casas um arquiteto. Acho que pela frente a gente vai talvez até convidar ele para visitar. Ele vai vir para cá. Legal. A gente tem o briefing ali pro dia 16. Sim. Depois que a gente briefar e tiver com os projetos prontos, ele vai vir para cá. Legal. Daí ele vai vir para cá, a gente já monta o oficina. Isso. E com uma visão comercial, a gente buscou ele. Com uma visão comercial, a gente já trouxe o Luciano Basso, que é o nosso parceiro da Montaltino. É um projeto incrível, né? Poxa, ficou sensacional. E ele tinha expertise muito mais com clientes finais. E ele soube muito bem definir, fez um produto que, assim, houve poucas sugestões de mudança, muito mais pelo gosto do que por necessidade, assim, do projeto. Incrível. E também esse novo arquiteto, o Cristiano, ele vai fazer essas 2 casas também, porque ele já vem de uma arquitetura comercial, ele faz muito para clientes que vendem imóveis, né? Então isso ajuda bastante. A Ana também sempre foi nossa parceira nas outras casas, na própria Florença que a gente estava falando até agora, de 5 suítes. E essa visão comercial ela é importantíssima, porque você, beleza, definiu o produto ideal, o arquiteto, a arquitetura veio, esse cuidado com a planta baixa é um fator, cuidado com a fachada em termos de imponência, em termos de beleza, em termos de número de elementos, em termos de custo, tudo isso tem que ser levado em conta para, poxa, o produto tá aprovado aqui também, e o custo ele não precisa ser assim, não precisa ser caro para ser imponente, para ser bonito, para ser contemporâneo, para ser bom. Tem como otimizar bastante ele. Sim. E fazer um produto de qualidade, né? Então, a parte da definição do produto ideal é a base de um empreendimento de sucesso, né? Vai ser dessa análise da definição de onde vai construir, de qual padrão, de qual segmento, vai bater perna aí na rua, né? E para realmente aferir se aquele padrão, se aquele perfil, se aquelas características, ela tem demanda. Né? Porque como o primeiro passo, supondo que você aí tá na sua cabeça vai começar a construir para vender, eu vou construir uma casa, ela vai ter 3 suítes, vamos pegar esse exemplo, vai ter 2 áreas cobertas, vai ser num condomínio fechado, o terreno tem 380 metros e assim por diante. Beleza. Essa é a tua percepção de acordo com o teu desejo, ou com o que você viu na internet, com o teu conhecimento até aquele momento. Ou mesmo com algum amigo construir um produto semelhante e você, poxa, eu quero ir por essa linha aqui. Beleza. Esse é o conceito básico para você entender se vai ter recursos suficientes, seja via financiamento, seja investidores, seja capital próprio. Ótimo. Aí qual que é a próxima etapa? É fazer essa aferição desses valores, dessa área, desse número de suítes, lá naquele condomínio, entender, né, esses pontos. Uma pergunta que tá no nosso checklist da estratégia 90D, para quem é nosso aluno sabe, para quem não é o nosso checklist para fazer a análise de demanda, onde a pessoa segue todas as perguntas e responde passo a passo. Uma das perguntas que para mim é uma virada de chave, até vou soltar aqui só para deixar entregar um pouquinho do que tem ali. Sim. Que é, cara, uma pergunta que é chave, é ouro. É o quê? Quais foram os empreendimentos que foram vendidos nos últimos 6 a 12 meses? Sim. O que vendeu? Para entender e há quanto tempo eles estavam para venda. Sim. Se, beleza, vendeu tantos, beleza, detectei quais que foram vendidos, mas há quanto tempo cada um deles estava para venda? E entender a característica deles. Sim. Entendeu? O que tem na fachada, se possível conseguir a planta humanizada, planta baixa, para entender a disposição, porque isso é um fator de liquidez. Sim. Teve demanda. Às vezes você vai conseguir pegar um produto que logo que ficou pronto, ou até mesmo na fase de construção, foi vendido. Entendeu? E aí a gente vai olhar, mas por quê? O que ele tem? Aí eu vou olhar a fachada, ele é mais contemporâneo. A fachada daquele ali que está encalhado é cheio de elementos. Opa,
aí tem alguma... Você consegue dividir, né? Exato. Ali você já vai conseguindo ter inteligência de mercado para poder fazer uma definição, sabe? O cara pega duas plantas de um empreendimento que vendeu, o cara já começa, já começa a dar Sim, a faísca do entendimento ali. Vai encontrando o padrão, né? Um padrão, não um padrão, vamos dizer assim, poxa, é só copiar que vai dar certo, mas a linha de raciocínio que foi trilhada ali para que aquele produto chegasse para os clientes, né? E tão importante, Matheus, quanto essa pergunta, né? Quais foram os empreendimentos que foram vendidos nos últimos 6 meses? É qual? A última de todas? Não sei qual que é a última, vamos ver. Às vezes a gente tem... Quais foram os diferenciais daquele empreendimento? Uma outra. Vamos ver. A gente vai entregar a estratégia aqui, né, cara? Vamos pegar essa aqui. Se os últimos foram vendidos, talvez tenha alguns que não foram vendidos. Sim. Uhum. Entender o porquê que... Os remanescentes. Exatamente, os remanescentes. Tão importante quanto ver o que teve de sucesso é identificar nos remanescentes o que teve de errado. Para não fazer. Para quem acompanha há mais tempo a gente no Instagram, deve ter visto que a gente entrou numa casa do vizinho, perto da nossa, e eu falei assim, a piscina que o cara fez aqui, cheguei até a bater treino a laser lá para pegar as medidas. Falei, gostei do tamanho, gostei da proporção, que cabe 2 cadeiras ali na prainha, tem a escada aqui do lado, tem um espaço legal aqui para as pessoas ficarem dentro da piscina. Show de bola, gostei do tamanho e da proporção da piscina, vou duplicar na minha. Nessa mesma casa, que estava vendida por um bom tempo, eu identifiquei, junto também com a corretora, o porquê ela não vendia, né? Fez uma sala grande, pé direito duplo, que a locação da escada ficou no meio de 2 ambientes. Vamos dizer, imagina você entrando na porta imponente, aquela porta imponente não, né? Porta de venci na vida. Porta de quem venceu na vida. Olha, isso é muito porta louco, né? de 6 metros. Isso no médio... Olha só, no médio alto padrão, essa porta de quem venceu na vida e o porcelanato polido... Sensacional, até hoje. Você vai já pro altíssimo, é brega. É brega. Que loucura. Sabe que no altíssimo padrão, uma coisa que tá acontecendo no altíssimo padrão, em algumas casas, é não ter pé direito duplo. Não ter pé direito duplo. Até porque o pé direito duplo, como o próprio o Cristiano falou... o Cris falou. Né? Ele falou que, poxa, para lugares frios, o pé direito duplo não esquenta de jeito nenhum aquele ambiente. Sim. E para lugares muito quentes, não refresca de jeito nenhum, né? Uma coisa assim, né? E eu nunca tive essa percepção, assim, né? Em relação a conforto térmico. Uhum. Né? Mas, e aí um outro arquiteto que fez a Montaltino para nós falou assim, Léo, ele faz casas gigantes. A gente não costuma usar pé direito duplo, né? Eu lembro. Sabe o que eu acho que é? É um perfil de cliente diferente. Né? Eu acho que eu ele... me senti muito... eu falei assim, eu sou muito pobre, velho. Você vê assim, como os clientes... Eu sou o que venceu na vida. Porque quando você sobe a régua, quanto mais exclusivo, melhor. Sim. Então acho que o primeiro ponto, eu não sei quem foi que teve esse marco, mas o primeiro cliente de altíssimo padrão olhou as casas de 2 milhões e viu, todas têm pé direito duplo. Vou fazer a minha 100. E acho que dali em diante... E tu vê que a Cabeçudas, né? A nossa casa em Cabeçudas não tem pé direito duplo, né? São 3 lajes planas e do início ao fim. Uma casa que tem 2.000 metros quadrados, poderia ter... praticamente tudo pé direito duplo. Bom, então sobre essa questão do pé direito duplo, só para fechar o ponto ali daquela casa... Tinha o pé direito duplo, tinha a porta que venceu na vida, né? Tudo que um cliente, na época que ele construiu, provavelmente ele construiu 19 para 20, porque eu fui ver, início de 2021, essa casa já estava há algum tempo para venda, ela ainda está para venda semana passada, olha que loucura. Antes de eu comprar o terreno em 2021, da Arezzo, ela estava lá, para venda. E eu fui tomar as decisões com base, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu não vou fazer. Eu vi movimentação na casa, porque ela fica a 100 metros da minha. Agora, quinta-feira que eu fui lá na Arezzo ver a nossa mobília, parece que eles estão mobiliando aquela casa lá também para gerar liquidez. Olha só. Porque onde que tava o problema é que, assim, o pessoal gostava da casa, mas, né, e o mas era a escada. Esse exemplo solidifica a importância
né? De definir o produto Sim, ideal, sim. cara. Não, De entender para definir. Tão importante quanto fazer, olhar o que tem que ser feito para acertar, é olhar o que tem que ser feito para não errar. Sim. E ali, né, beleza, qual que estava o X da questão do definir o produto ideal? Bom, o cliente ele quer espaços integrados. Essa é uma premissa para esse padrão, para essa região que a gente está. Ele quer espaços integrados, ele quer sala de estar, sala de jantar, com cozinha, tudo integrado. Ali tinha uma escada que quebrava o fluxo entre estar e jantar. Simplesmente a pessoa tem que contornar ela para ir na sala de jantar. E ela ficou mais deslocada para a sala de jantar, e por ela ser em formato de L, assim, ela não era, vamos dizer, reta, né, alinhada com uma parede, por exemplo, ela fazia um contorno. Nesse contorno não tinha espaço para colocar uma mesa de jantar. E se tivesse, quem fosse levantar ali, um Gabriel, por exemplo, 2,20 m, ia bater na escada. Sim. Né? Eu peguei um produto, acho que eu já falei, em algum outro episódio eu já falei isso, eu não sei se foi no Speed, muito semelhante, só que era um sobrado médio alto padrão, sobrado geminado, e não vendia. Aí eu fui lá até verificar para ver, o preço estava, assim, ele estava vendendo quase que no preço que ele no custo, né? E o que acontece? Entrando no sobrado, primeiro, ele fez 2 banheiros no térreo. Não fazia sentido nenhum, e aí acabou que ele perdeu espaço, na verdade. Não foi inteligente a escolha. 2 banheiros no térreo. 2 lavabos internos. 2 lavabos internos. Não era da piscina Não, e do lavabo? não tinha piscina. Era pedra atrás, no quintalzinho. Sim. Então, 2 lavabos internos, ou seja, ali ele já perdeu área. Sim. Já não tinha algo, né? E entrando no sobrado, entrou na porta e virou pra sala, era um linguição, né? Um corredor. Logo no comecinho, à direita aqui, onde tinha a janela que dava vista pra garagem aqui, entrou, no meio ali da sala tinha uma escada em U. Né? No meio da casa ali tinha uma escada em U. E nesse lado da escada aqui, que é o lado mais próximo da garagem, era pra ser a sala de estar, de TV. E se eu colocasse um sofá ali, ou um sofá em L, ou um sofá, enfim, reto assim e tal, não tinha como acessar o sofá, porque o espaço ficou muito pequeno. Assim, cabia um sofá de 2 lugares. Se eu fosse colocar um sofá de 3 lugares mais uma chaise, não tinha como entrar na sala. Tinha que entrar por debaixo da escada. Entendeu? Então quebrou ali. Aí eu não sei, depois de um tempo de alguns meses chegou a vender, só que eu não vi qual que foi a disposição. Se a pessoa chegou a colocar 2 poltroninhas ali e fez uma salinha de... Entendeu? Porque do lado de lá da escada já era a sala de jantar pra mesa com a cozinha. Então a sala de estar não cabia um sofá, cara. Entendeu? Que loucura. E ficou mais de 1 ano e meio parado. Aí que tá. Um dia vai vender, né? Vai, Vende, você sabe. vende. Mas ali, perto da Arezzo, quanto tempo? 2 anos. 2 anos. 2 anos pra venda, 2 cara. anos, cara. 2 anos pra venda. E uma casa bonita. Bonita, assim, não tinha nada demais, mas não deixava nada a desejar em termos de fachada e tudo. Algumas coisas, assim, que deu pra ver que a pessoa que construiu, ele buscou fazer uma casa de qualidade. Buscou, né? Se esforçou. Só que com se equivocou em alguns pontos, assim. Por exemplo, e investiu desnecessariamente. Vou te dar um exemplo. Muros com porcelanato. 60 por 1,20. Um muro no porcelanato. Muro com porcelanato. Aí pior do que isso. Uma lateral tinha um porcelanato. Outra lateral, os fundos, tinha um. Sério, eram 3 porcelanatos diferentes. 3 porcelanatos. O piso era 1, então tinha 3 ali. Eu lembro que a composição do ambiente lá nos fundos da casa eram 3 porcelanatos. Não tem por que fazer porcelanato no muro, sabe? Não há necessidade disso. Não agrega valor nenhum. Não precisava. Poderia ter pintado aí com uma pintura projetada, rolada, alguma coisa assim. Já teria ficado bonito. Teria espaço, às vezes, para um gramadinho ao redor. Então, foi uma sequência de pequenos descuidos que fez com que ele não tivesse liquidez nesse... E aí, outro ponto. Levou 2 anos para fazer a mobília. Não precisava ter feito isso aí. Sentiu que, poxa... Ele viu uma aula ao vivo do Léo, aí ele falou, putz, tô há 2 anos aqui. Aí viu a aula ao vivo do Léo lá e falou, putz, é isso aí, ó. Vou fazer isso aí. Vou fazer. Ele devia ter mobiliado... Quando ele sentiu que, poxa, errei nisso aqui. Como que a pessoa vai saber se ela errou? A objeção do cliente. Sim. Fala assim, corretor, o cara que mostrou, seja brutalmente honesto pra mim. Seja brutalmente honesto, eu quero saber o que o cliente disse. O que ele falou depois da vírgula, né? É muito bonita, mas... Né? O que ele falou depois do mas ali?
ele não gostou da sala, que ficou apertada e tal. Putz. Beleza, primeiro ponto. Faz um projeto de interiores. Bem detalhado, imagem 3D. Não quer fazer mobília, não quer? Faz uma imagem 3D interna. Já vai avançar legal. Não teve ainda alguém que quebrou essa objeção da sala? Aí faz o interiores bem feito. Se quiser, coloca mais vidro ali naquele canto para dar a impressão de que é maior, né? Uma boa iluminação ali para não ficar um cantinho lá da escada escuro. Eu lembro que ali já não era mais um mezanino. Então, se fizer mobília, da mesma forma que o reboco conserta a parede mal feita, alvenaria, né? Conserta no reboco ali. A pessoa tem mais uma chance para ela resolver a casa ali através da mobília, né? E resolver esses pontos, esses pequenos pontos. Além de ser um baita de um diferencial lá na frente, porque o cliente tem um perfil de cliente que ele não quer se estressar com nada, ele quer o imóvel pronto. E depois que tem a mobília, a pessoa nem percebe que, poxa, aqui não tinha tanto espaço. Assim, se resolve, sabe? A mobília salva demais, Eu ia cara. falar, cara. Não, ela divide ambiente. Por exemplo, se a gente colocar esse painel aqui, eu não sei o que tem por trás dele. Tem um pilar. Tem um pilar. Atrás da Mas TV digamos tem um pilar. que tinha uma parede ali cheio de cano, por exemplo. Resolveu. Nem aparece, né? Entendeu? Então é muito exatamente. louco. Faz mágica. Faz mágica, a mobília faz. Show demais. Mais Top. algum conselho para quem tá ouvindo aí sobre definir o produto ideal e uma mensagem final? Sim, senhor. Fala aí. Acho que um ponto que ficou... Vocês vão concordar comigo? Que ficou Vamos claro concordar. que... Se você diz senão, que... né, Se não concordar, vai dar treta, né? Exatamente. Fala aí. Daqui se pega. Nem me atrevo. É que... Você mora na Atlântica, né, cara? Você tá no padrão alto da cidade. E por mais que faça um pipi no elevador lá, é Atlântica. Se alguém quiser conhecer o Gabriel pessoalmente, tá? É só ir pegar ali 6 horas, 6:30 da manhã, vai lá na Atlântica de Balneário Camboriú, ele vai estar caminhando, É um exercício, entendeu? Naquele chapéu de palha. Aí ele vai tomar uma água de coco Com o e meu vai óculos de sol e vai ler coisinha atrás. e vai ler o jornal dele digital, né? Porque Não, não se tem mais. Folha. Dentro do Corolla. Dentro do Corolla. Melhor carro. Corolla dourado. Ainda existe Corolla dourado? Nossa, velho. Era champanhe, né? Era champanhe. Olha só como ele gosta. Já abriram os olhos, né? Delícia. Não, as brincadeiras à parte. Fala aí. É que a definição do produto ideal, ela muda com o tempo, né? Sim. Acho que a gente até abordou isso um ponto. Tu vê o que foi a definição do produto lá na época de conceber Arezzo, que pro mesmo condomínio, também. né? Sim. Mudou o Fachada, produto ideal, tudo. para um outro momento. Então, como o incorporador não pode perder o hábito Sim. de estar procurando essas informações, né? De estar entendendo, estudando a demanda, estudando a oferta. Não é uma coisa que você faz uma vez só e depois Os só fundamentos replica, permanecem. Né? Os fundamentos são os mesmos. Os fundamentos, né? Agora, do estudo. Exatamente. Os fundamentos do negócio se repetem, mas não adianta lá na comunidade Domus a gente ensinar o cara, não, ó, coloca esse porcelanato, faz essa planta aqui, ó. Essa planta aqui dá certo em qualquer lugar. Não dá certo em qualquer lugar. Né? Não dá certo. Vai colocar uma lareira a lenha lá no Nordeste, em Brasília, em Goiás, Goiânia. Não vai adiantar. Pra que churrasqueira vai fazer gás. Assim? Não faz churrasqueira a gás no Rio Grande do Sul nem em Santa Catarina. Que você não vai vender a tua casa. Em São Paulo, dependendo do lugar, também não faz. Não faz. Então, todos esses. A definição do produto ideal ela é muito pautada pela característica do que o cliente valoriza naquela região, a cultura local. E não assim, o que dá certo aqui, o que dá certo lá. Tanto que na comunidade Domus a gente nem compartilha planta baixa. Acho que não adianta. Vale para gerar um insight? Pode ser que sim. Mas vale muito mais a pena a gente passar para os membros da comunidade as dicas de como que, poxa, um quarto ele tem que ter, por exemplo, a janela ao lado da cama e não na frente. Sim. A gente já pecou nisso, por quê? Porque senão onde tu vai colocar uma TV se a família quiser ter um painel de TV? Então coloca na lateral, pega o sol ali pela lateral do imóvel, né? A porta não, de preferência, não dá na cabeceira da cama, né? Tenta dar no outro lado. E aí você vai criando um padrãozinho ali, né? Uma receita de bolo de como que é um bloco de uma suíte. Padrão, assim, de qualidade. Sim. Isso sim. Agora, casa de 255 metros quadrados, que assim, assado vai vender em qualquer lugar para isso. Não, isso definitivamente não. É uma análise que o incorporador tem que fazer na região dele e não pode delegar.
E também cuidar com essas plantas prontas de internet, né? A Pois galera é. ainda insiste em colocar nisso porque acha a fachada bonitinha Sim. e é barato. É porque tá Pelo pronto, né? cara, Eu falei como que foi a primeira casa que eu ia fazer. Um arquiteto extremamente conhecido aqui na região. Fez projetos incríveis aqui. Era antigo sócio do meu antigo sócio, né? Então era antigo sócio do meu antigo sócio. E, cara, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que ele tava já de saco cheio, né? Não vou culpar o que aconteceu entre eles. E eu não sabia da história, assim. Eu ia construir uma casa com um dos sócios ali, né? E com o engenheiro. E o arquiteto, ele acabou fazendo o projeto. E ele fez um 3D. Tinha uma imagem de um 3D e uma planta baixa, né? Da casa. Legal. Neoclássica. Pô, bacana. Não fazia ideia. Juro pra vocês, eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. Eu não fazia ideia. Então, se ele definiu que essa é a arquitetura, Sim. isso é o que a maioria dos incorporadores acham, né? Se o arquiteto definiu, é isso aí. Isso, né? Eu decidi nos dias seguintes jogar no Google casa neoclássica para pegar mais alguns insights. Primeira imagem. Se tu jogar no Google hoje, continua sendo essa casa. Ele baixou da internet. Eu vou procurar agora. Que tá curioso. Eu vou procurar agora no Procurei Google. também. Casa Bota aqui. Não, mentira. neoclássica branca. Eu vou colocar neoclássica Vamos ver se aparece branca. inclusive a mesma imagens. É a mesma casa. É a primeira. Qual que é que tá aí pra Essa ti? aqui, velho. Essa aqui. Aham, essa aqui. Essa aqui. Pra mim também. É a mesma Ele casa. copiou. É essa. E aí tem ali pra download. Tem ali pra download planta. da planta. Sim. Nossa. Ele Minha te cobrou... Planta de casa neoclássica. Ele Era te cobrou 10 mil e pagou 1.500 reais. na planta. Aqui, é. Meu Pô, cara, Deus do real, céu. por aí, tá? Por aí. Então, cuidar muito com isso aí. A definição do produto ideal não é uma coisa que se delega. Você Não. vai definir, vai apresentar pro seu arquiteto o seu plano de necessidades. Ó, eu quero um produto assim, assim, assado. E com base nisso, vai desenvolver o teu empreendimento pautado na análise da demanda daquela região. E estude a planta. E estudar a planta. Isso mesmo. O filme Sem do... querer, de maneira alguma, falar que o arquiteto não entende o que está fazendo, muito pelo contrário. Mas é que o incorporador tem que estudar a planta para entender se está adequado com o produto ideal Exato. para uma casa comercial, não para um cliente, né, vamos dizer, para si mesmo. Então esse é um ponto sempre para se levar em consideração. O filme do McDonald's, Uhum. ele na hora de fazer a operação da cozinha lá e tal, para processualizar, para começar a expandir a questão da franquia e tudo mais, ele pega a cozinha, ele vai acho que num estacionamento, aí ele desenha em tamanho real, 1:1 ali, em escala de giz ali e tudo mais, o layout da cozinha, onde é que é a fritadeira, onde é que vai colocar o hambúrguer e tal, ele desenha aquilo ali no chão, manda os colaboradores fingir que estão trabalhando ali, ele sobe de uma escada, olha de cima o pessoal trabalhando e orquestra aquilo ali. Incrível. Aí ele vai, apaga um risco, risca outro, ajusta, até chegar no modelo perfeito da operação e fala assim, ó, é assim, ninguém se cruzou, ninguém se bateu, ninguém derrubou nada, ninguém jogou óleo no do lado, essa é a operação. Tá funcionando, tá usual, é assim. Aí ele vai lá e replica no negócio. Replica. Olha a importância de estudar a fachada antes para você não... Depois, se tá no projeto, você pegar pro arquiteto e falar assim, apaga essa linha e coloca outra, dá de mudar. Sim. Agora, depois de pronto, você tem que derrubar uma parede, meu amigo. Nossa, desconforto enorme, dor de cabeça Tá enorme. entendendo? Então, o exatamente. quanto que vale você... Porque às vezes a pessoa na aceleração... Não, porque eu tenho que construir, tem que ficar pronto, não sei o que. Essa mesma casa eu fiz isso. Essa mesma casa. Aí, Beleza, a gente fez outra planta, com base nessa que tá na internet, a gente só fez algumas adequações, e o que aconteceu? A gente... quando tava concretando, eu lembro como se fosse agora, eu em cima da laje com o empreiteiro, e falei, Carlinhos, olha o tamanho dessa laje, e nós só vamos fazer 3 suítes. E ali, junto com a estagiária, eu voltei pro escritório, a gente readecou, teve que fazer alguns ajustes, um ajuste em pilar, coisa assim, desconforto enorme, Demais. mas deu tempo. Deu tempo de alterar, de 3 suítes para 4 suítes, que mudou completamente a liquidez do produto. Total. Ficou muito boa, ficou 4 suítes grandes e ainda com uma varanda nos fundos da suíte master. Assim, ó, conseguimos readequar, deu tempo. Mas assim, teria diminuído
Na época, de 2.700 teria diminuído para uns 2.200 o valor da venda do imóvel. Só por não ter uma quarta Olha suíte. isso. E com a mesma metragem, a gente não mudou em nada. Então, às vezes, Uma readequação. a frase não é perca tempo estudando layout. É invista tempo, porque não é perca de tempo. Boa, boa. Gostei da frase. E pra encerrar esse podcast, qual é a frase de hoje? Em 1, 2, 3. Pressão, hein? Eu tava viajando aqui, velho, ouvindo os dois num baita conversa aqui. Vocês viram que a gente gosta aqui de pressionar um pouquinho, né? Porque a frase do Matheus foi boa, né? Foi boa. Qual foi a frase? Não perca tempo estudando. Na verdade, a frase não é perca tempo estudando, é invista tempo estudando. Muito bom. projeto. É a verdade, é o que os caras não entendem, que é o 20-80, né, Léo? Sim, Total. exatamente. São 20% dos esforços nesse início, cara, que vão definir 80% dos resultados depois. E tá. Exatamente. Não é economizar 50 centavos no saco de cimento. Não, É de aqui. jeito nenhum. É nessa análise do perfil ideal, é onde arranca todo empreendimento. É isso aí. Turma, Sensacional. Top, hein? show demais. Bom demais. E dando um aviso final aqui, Domo Summit 1, 2, 3 de dezembro. Tão logo a gente tiver mais informações de como que ele vai funcionar, nós vamos avisar vocês aí. Vai ser top. Tenho certeza que vocês vão gostar. Se você quer startar o seu empreendimento lá em 2024, seguindo o método que nós ensinamos aqui, tudo que a gente aprendeu, estamos aprendendo durante esse ano, a gente vai compilar lá em dezembro e vamos passar para vocês todos os insights. Estamos viabilizando 4 casas esse ano, 3 de 4 milhões e meio e uma de 9, vamos arredondar aí, que vai dar aproximadamente 18, 22 milhões e meio. Então é um VGV considerável de casas de alto padrão, no mercado imobiliário mais aquecido do Brasil, e vocês vão aprender em primeira mão as estratégias que nós estamos utilizando aqui para que você faça o mesmo aí na tua cidade. Isso aí. Matheus, Gabriel, obrigado aí pela Obrigado, participação. Valeu, meu Muito irmão. bom sempre Valeu. conversar Pessoal, com vocês. Muito obrigado a todos. Sempre uma honra. Tamo junto. Valeu. Valeu. Tamo junto. Valeu. Abraço. Valeu.